Bom, boa tarde a todos. Sou a engenheira Fernanda Beni. Eu sou da parte de aplicação, fui da parte da aplicação da Weger, hoje eu sou diretora da Weger aqui no Brasil. E vou falar um pouquinho sobre alguns dos nossos produtos e as soluções que a gente tem para pontes térmicas em HUs, tá? Bom, só para vocês conhecerem um pouquinho a empresa, a Weger é uma empresa italiana, né? Eles vieram para o Brasil em 2014 para 2015 e eles têm algumas fábricas aí na Europa, né? E é um grupo grande lá fora, com uma média aí de faturamento de 300 milhões de reais aí, com muitos colaboradores lá fora, tá? Fábrica na Alemanha, na Hungria, na Itália. Aqui no Brasil, a Weger está desde 2012, né, atendendo projetistas, instaladores, clientes finais de muitos segmentos, né, com diversas soluções aí para climatização de indústrias, hospitais, conforto e outros segmentos aí. Aqui é uma foto, né, da nossa fábrica, que é em Mogi das Cruzes, em São Paulo, que é uma cidade do interior próxima a São Paulo, né, onde os equipamentos são construídos e fabricados. Aqui eu vou falar um pouquinho de algumas linhas, né, de produtos que a gente fabrica. A gente tem a parte da linha azul aqui, que são fancoils de conforto, né, com uma opção também de construção para expansão direta, né? Embora a maioria dos equipamentos hoje que nós fabricamos ainda é água gelada, né? Aqui essas máquinas são para conforto, para diversas aplicações aí, com a parte de que a gente tem nossa linha modular, né? Com diversas aplicações aqui e praticidade de instalação, operação e manutenção. Aqui a gente tem a nossa parte de equipamentos hospitalares, tá? Centro cirúrgico, aqui é a parte das HUs, para atender centros cirúrgicos, salas de isolamento, algumas áreas classificadas dentro de hospital, né, como ressonância, tomografia, então atendendo os requisitos aí da NBR 7256, tá? A Weger também, desde 2021, está com uma linha de fancoletes hospitalares, tá? São equipamentos dedicados para leitos, né? Também atendendo a norma 7256. Esses equipamentos aqui vão de 1 até 3 TRs. Eles já vêm completos com as filtragens, filtro grosso, médio, fino até o absoluto, né, já acoplado dentro do próprio equipamento. Também é possível ter sistema de aquecimento, né, e o tubo difusor com sistema de umidificação também na própria máquina, tá? Eles são bem silenciosos porque nós trabalhamos esses equipamentos com ventiladores com motores eletrônicos, né? A gente não usa nem centrífugo, nem axial, nem nada, só os eletrônicos, para garantir aí eficiência e também a parte de questão de nível de ruído, tá? Porque como são máquinas dedicadas para leitos, o ruído ser baixo é bem importante. Existe também a possibilidade da gente já fornecer com um sistema de automação integrado, né, para controle de vazão de ar, sistema de controle de umidade e temperatura, além da parte de saturação dos filtros também, tá? Então a gente tem a opção de fazer a máquina com filtro grosso e fino ou filtro grosso, fino e absoluto, tá? A Weger tem uma linha também dentro da empresa, que é a Nova Term, que são produtos mais simples, né, que
são todos a pronta entrega aí para poder suprir, às vezes, as necessidades de aplicações mais simples, né? Às vezes shoppings, algumas lojas, enfim. Então tem sistemas de ventilação, sistemas de fan coils e também alguns componentes para ar-condicionado, como damper, grelha e alguns outros componentes, tá? E aqui é o que a gente sabe fazer muito bem, que são as UTAs, tá? Esse aqui é a linha Diver, que é o carro-chefe da Weger lá fora, na Europa, né? E eles trouxeram toda a tecnologia para cá. Então, nós desenvolvemos HUs para diversos sistemas, aplicações. Essa máquina aqui em específico é uma máquina que a gente forneceu no final do ano passado para o hangar da United Airlines no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Então, é uma unidade de tratamento de ar com roda entálpica. Então, a roda entálpica está bem aqui no meio. Aqui temos um ventilador à prova de explosão. Serpentina de água gelada. O módulo aqui de ventilação. Aqui eu falei errado, tá? Aqui é o módulo de mistura, desculpa. Aqui na parte superior também tem tomada de ar. Aqui vem a roda e aqui o ventilador. A gente forneceu, aqui essa máquina tem vazão de ar de 40 mil metros cúbicos hora. E o nosso maior desafio foi enviar esta máquina montada, porque o cliente não tinha condições de acoplar esses módulos em loco, né? Então, a gente fez toda a montagem e acoplagem dessa HU em cima da carreta, tá? Pensando na questão de ponte térmica, né, onde a gente tem diferenças de temperatura, né, principalmente em cidades bem quentes, aqui no Nordeste a gente tem essa questão, né, bem... Na verdade, agora no Brasil todo, com as novas condições de clima aí, né, que a gente em São Paulo também, a gente sofre com dias quentes, né, não só mais no verão, mas quase que o ano todo. Então, a ponte térmica, né, são os espaços responsáveis por transmitir o calor do ambiente externo para o ambiente interno, né? Então, você tem, às vezes, uma máquina operando com uma temperatura interna dentro da máquina de, sei lá, 15 graus, com um dia de calor de 35, 40 graus do lado de fora, né? Como não condensar, né? Então, a ponte térmica é uma região em que a resistência térmica do isolamento foi interrompida ou reduzida, seja por necessidade estrutural, falha de projeto ou fabricação. É um fenômeno não levado em consideração, mas é importante para o conforto térmico e principalmente para gasto de energia, né? Acaba você tendo aí uma exigência muito maior do equipamento do que, às vezes, ele, inclusive, foi projetado, né, em função disso. Os problemas gerados aqui, então, o conforto térmico, né? Quando existe a diminuição da resistência térmica nesses locais, podem ocorrer as condensações, né? Que com isso proliferam fungos e bactérias, né, para o ambiente. Além de você ter isso dentro do próprio equipamento, isso pode ser conduzido, né, através do ar, contaminando também o ambiente e gerando aí, problemas, além de danos para a saúde, né, através da proliferação aqui dos fungos e bactérias, né? Além de danificar o equipamento, né, com corrosão e alguns outros problemas, tendo diminuição da durabilidade aí do equipamento. Uma outra questão aqui do problema é a questão de energia, né? A gente acaba tendo um problema aí de energia elétrica, né? Que é o aumento de custo da energia em função dos problemas gerados por esse não cuidado para se evitar a ponte térmica aí, né? Permitindo a transmissão de calor
e aumentando a carga térmica de refrigeração no verão ou de aquecimento no inverno, né? Porque a gente também, embora a gente não viva isso muito aqui no Brasil, mas a gente também tem a questão inversa aqui. Na Europa é um exemplo, né? Então, pensando em todas essas questões, a Weger desenvolveu lá fora e trouxe aqui para o Brasil o que a gente chama de thermal break, que é o perfil de alumínio com uma parte plástica dentro dele, na construção dele, para evitar essa questão. Então, o thermal break é um sistema inovador, né, que elimina a troca de temperatura entre a temperatura que vai dentro da máquina e a temperatura externa. Então, essa característica, né, é alcançada devido ao acréscimo de um perfil plástico, né, que é composto aí de poliamida, né, com um percentual de fibra de vidro bem resistente, instalado entre os perfis. Depois, quem quiser ver, na próximo slide eu tenho uma foto aqui de como ele funciona. Mas quem quiser ver ao vivo, lá no nosso stand a gente está com um pedaço do perfil lá, eu posso até explicar melhor e quem quiser ver também pode ficar à vontade. Então, o que acontece? Uma vez que essa parte plástica é instalada entre os perfis, existe o bloqueio da transmissão de calor. Então, acaba minimizando aqui a troca, né? Então, você acaba evitando essa questão da ponte térmica, tá? A Weger produz a linha Diver aqui, que são as air handlings, né? E todas elas são fabricadas com essa tecnologia do perfil aí do thermal break. Então aqui, ó, a imagem aqui que eu falei para vocês que eu ia mostrar. Então a gente tem aqui, né, o perfil, esse aqui é o perfil do desenho, o desenho do perfil de alumínio, aqui, né, sem o thermal break, e aqui embaixo com o thermal break. Se vocês puderem observar, essa parte do perfil que não tem, ele é totalmente vazado, né? Então, o que acontece? O próprio alumínio aqui é o condutor, né, dessa transferência. Porque aqui dentro você tem uma temperatura bem fria e aqui fora uma temperatura bem quente, né? Então, aqui é o desenho do perfil, né, com o thermal break, onde é possível ver que existe, aonde teriam contatos, né, aqui no desenho, essa parte plástica está isolando aí, evitando essa questão. Aqui é um comparativo que a gente fez de alguns ensaios que a Weger fez lá fora, com a temperatura externa, um exemplo na verdade, né? Então você tem uma temperatura externa do ambiente mais ou menos de 35 graus, e uma temperatura interna dentro da máquina, em média, de 8 graus. Então, se a gente tivesse um perfil comum, né, que seria aquela, dentro do desenho que eu expliquei lá, você tem zero, né, bloqueio da parte da transmissão de calor. Existem algumas opções de alguns fabricantes que fazem a injeção de poliuretano, né, dentro do perfil, só que isso só garante de 1 a 4%, né, da não condução de calor de um lado para o outro. E com o thermal break a gente tem aí mais de 80% de garantia da não transmissão e da não condensação. Fernanda, por que vocês não garantem 100%? Porque não dá para garantir nada 100%, por quê? Porque se a gente tiver uma condição muito, muito, muito extrema, sei lá, aqui fora está 50 graus e 5 graus dentro da máquina. Pode acontecer de ter pequenos gotejamentos, né,
mas não a ponto de ter transbordamento da máquina ficar transpirando, suando, formando poças, como às vezes acontecem aí, né? Algumas características da linha Differ, né? A gente faz a máquina com perfil de alumínio anodizado, né? A gente tem os dois perfis, o Standard e o Thermal Break, né? É importado, mas a gente mantém esses perfis aqui, né, para fabricar as máquinas aqui no Brasil, em estoque. A gente tem a opção de fazer as máquinas com cantos em alumínio, alumínio fundido ou PVC. Os painéis são de sanduíche, né, com espessura de 40 milímetros. A gente usa isolamento térmico e acústico aí de lã de rocha, mas podemos fazer também em placa de PU. A gente tem diversas opções aí de construção da HU, né? A gente pode fazer os painéis em chapa, alumínio, inox 304, inox 316. O sistema de fixação dos painéis aí na HU não tem parafusos, né? A gente usa um sistema de perfil de alumínio também, que é por aperto, né? Então você garante aí estanqueidade no equipamento. E porque essas máquinas são construídas para suportar o DW classe C. E os gabinetes são certificados pelo TÜV alemão e outras normas europeias, tá? Que eu acabei não citando aqui. Nós não trabalhamos com modelos específicos de HUs, tá? Nós construímos os equipamentos, na verdade eles são modulares, né? Com diversas opções de módulos, e nós fazemos conforme a necessidade do cliente. Então eu não tenho dimensões definidas, a gente só faz o arranjo dos equipamentos conforme a necessidade da instalação do cliente, né? Então são inúmeras possibilidades de construção, flexibilidade aí na parte da instalação. A gente não tem limitação de modularidade. Eu tenho HUs aqui de 60, 70, 80 mil metros cúbicos hora, então são máquinas muito grandes. A gente tem um software de seleção próprio, desenvolvido pela própria Wenger lá fora, que faz todo o cálculo dos equipamentos, conforme norma, tudo que é necessário para a gente poder fazer e garantir, né, de que o equipamento vai funcionar de forma correta. E as dimensões também a gente pode personalizar conforme a necessidade do cliente. Então, por exemplo, às vezes o cliente vai retrofitar uma área onde ele quer fazer todo o aproveitamento da instalação e quer colocar um equipamento do mesmo tamanho de um equipamento que ele já tem lá existente. Então a gente faz o estudo e acaba fazendo esse novo projeto, respeitando os espaços lá que ele tem disponível para poder fazer a instalação de uma nova máquina sem muitos impactos no que ele já tem lá, para ele poder fazer um aproveitamento de instalação, de hidráulica, de duto, enfim, do que ele precisa lá. Então aqui são algumas opções dos módulos, né, que nós temos de opção de construção, né? Então temos caixa de mistura, filtro grosso, filtro bolsa, filtro absoluto. Aqui temos opção de atenuador de ruído, serpentina de água gelada, serpentina de água quente, serpentina de vapor, aquecimento através de resistência elétrica, a parte de ventilador, né? Nós trabalhamos com ventiladores centrífugos, tanto o Sirocco quanto o Limit Load, Plenum Fan com acoplamento direto, né? Que é sem correia. Ventiladores também com motores eletrônicos, né, que para as HUs grandes é possível fazer a fan wall, né, que é a parede de ventiladores, roda entálpica, trocador de placa,
eliminador de gotas, enfim. A gente tem uma série de possibilidades aí de construção de HU, com os diversos módulos aqui, opções que a gente tem para poder fazer a construção das máquinas. Aqui é um exemplo do software que a gente utiliza para fazer o cálculo dos equipamentos. Então, a gente tem um exemplo de máquina aqui com roda entálpica, né, para recuperação de energia, né? Então, o ar entra por aqui, passa pela roda para fazer a troca, né? A roda com sílica, e o ventilador empurra, e a gente tem um fluxo contrário aqui em cima, onde tem a captação do ar aqui, passa pela roda, faz a troca, e o ventilador também impulsiona aqui novamente. Então, esse aqui é só um exemplo de uma HU que a gente consegue construir, mas temos também outras máquinas com outras opções de construção. Aqui é um exemplo de uma máquina para hospital, por exemplo. Então, a gente tem aqui caixa de mistura, aqui é uma porta de acesso para o módulo trocador, com resistência elétrica, ventilador com motor eletrônico, filtro fino. Então, aqui é uma outra configuração de máquina. A gente pode modular essas máquinas aqui conforme a necessidade do cliente. Se ele quiser um bloco único, se ele quiser dividir em muitas partes aqui, se ele tem problema de passagem, enfim. Um outro serviço que a Weger oferece também, que é bem interessante, é a montagem em loco dos equipamentos, tá? Às vezes existem clientes que tem dificuldade de fazer a passagem, né, dos equipamentos aí em algum local, então a gente faz a montagem em loco aí dos equipamentos, tá? Então a gente leva partes e peças e faz a montagem na obra, né? Primeiro a gente constrói toda a máquina na fábrica, executa a montagem na fábrica, faz todos os testes, garante que a máquina está funcionando, desmonta, leva para a obra, faz toda a montagem, e lá a gente faz os testes de novo e deixa tudo funcionando bonitinho. Uma das vantagens aí dessa flexibilidade toda é a economia na operação, né? A gente acaba tendo equipamentos mais compactos, a gente consegue ter uma facilidade aí no transporte, içamento, instalação. A gente também acaba tendo uma facilidade na manutenção, né, na substituição de partes e componentes aí. E a gente trabalha com equipamentos aí de alta durabilidade, qualidade e confiabilidade. A Weger se preocupa bastante com isso, né? Equipamentos são feitos para durar aí. Aqui são alguns exemplos de equipamentos que a gente tem instalados em indústrias, né? Aqui no caso a Lips é uma indústria farmacêutica. Então aqui a gente tem algumas fotos, né, com detalhes aí da HU. Então são maçanetas, visores, dobradiças. Aqui a bandeja, a gente trabalha com bandeja de aço inox, serpentina. Aqui tem no caso o ventilador com motor eletrônico. Dreno também é inox, as conexões aqui com borrachas de vedação. Então a gente se preocupa bastante de ter um equipamento aí bem acabado e com uma eficiência adequada. Esse é um exemplo de algumas HUs que a gente tem instalado aqui em Salvador, inclusive, na Caixa Econômica Federal. Também são equipamentos com roda entálpica para tratamento do ar externo. Essas máquinas estão instaladas ao tempo, né? Então são equipamentos adequados aí para aguentar chuva, sol, com tratamento para intempérie, né? Essas máquinas já estão instaladas aqui, acho que já tem quase uns 10 anos. Essa foi uma das primeiras obras que a Weger fez logo quando chegou aqui no Brasil. Então já tem bastante tempo que essas máquinas estão
estão rodando aí sem problema algum. Né? Aqui você pode ver que tem as portas para manutenção, a parte é que aqui não dá para ver bem, mas tem os manômetros aí para a leitura dos filtros, para a saturação dos filtros. Então é um equipamento bem robusto aí para durabilidade mesmo, para ficar um tempo. Aqui é um outro exemplo que a gente instalou de equipamentos. Isso aqui é a Grifols é uma fábrica que tem no Paraná, que eles fabricam bolsa de sangue, né? Na verdade, eles fazem um invaso. Essa área aqui, eles já tinham todos esses dutos existentes, eles retrofitaram aí, né, os equipamentos. Então, a gente forneceu os equipamentos do tamanho exato que eles tinham espaço para poder instalar, né, reaproveitando uma parte aí da estrutura que eles já tinham. Eles queriam ter o menor impacto possível aí para poder fazer essa substituição por equipamentos mais novos, tá? Essas máquinas também estão em operação aí, já tem acho que uns 8, 9 anos. Então, da mesma forma, embora que elas estejam instaladas em casa de máquinas, tá? Não são máquinas que estão expostas ao tempo. Aqui são algumas referências de obras que a WEG tem equipamentos instalados aqui no Brasil, né? Então, vocês podem ver que tem rede de hotéis, a gente trabalha com bastante indústria também, né? Então, tem Mars, tem Nestlé, indústrias grandes, né? Aqui é a parte de farmacêutica e hospital, a gente faz muita coisa para o hospital, equipamentos para centro cirúrgico e outras áreas, né? E aqui também tem algumas outras referências de indústrias que a gente já está com máquinas instaladas aqui no Brasil, tá bom? Eu quero agradecer a todos e estou aqui à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas aí que vocês tenham sobre a apresentação ou qualquer outra coisa que vocês acham que seja